O MAP Biomas divulgou recentemente um levantamento inédito que detalha como está distribuída a agropecuária no território brasileiro. O estudo mostra que 1/3 do país é ocupado por atividades agropecuárias e traz dados importantes sobre o vigor das pastagens, o uso intensificado do solo e também a dinâmica das lavouras temporárias, que hoje tem mais de um ciclo na maior parte da área plantada. Bom, para entender o que esses números revelam aí sobre a produtividade, a sustentabilidade, os desafios também futuros do campo, eu converso agora um pouquinho aqui ao vivo com a pesquisadora e integrante da equipe MAP Biomas Pastagem, a Ana Paula Matos. Ana Paula, você está me ouvindo bem? Sim, A gente estava aqui com um pouquinho de delay, na verdade, a gente não estava conseguindo te ouvir, mas acho que a gente conseguiu restabelecer. Eu estava te perguntando ali, né, sobre esses dados, né, apresentados pelo MAP Biomas, qual é o peso deles para o agronegócio, na verdade, o peso do agronegócio no território nacional, para uso da terra, para os desafios de conservação, enfim. Qual a avaliação que vocês trazem a partir desses dados? sim, é muito importante, né, que esses dados do MAP Biomas, ele aponta aí que a agropecuária ela tem uma ocupação de 32% do território brasileiro. E esses dados históricos também, eles mostram como essa agropecuária ela foi avançando durante toda a série temporal, desde 85. Então, esse entendimento do território, de como tem esse avanço do uso agropecuário nessas terras é muito importante, né, para os órgãos tanto do agronegócio, tanto da área ambiental, possa fazer uma avaliação, uma análise de como ocorre esse uso agropecuário e poder fazer as análises de como é o melhor comportamento e o futuro para essas áreas, inclusive regionalizadas, né? Com certeza. Vocês identificaram ali, né, que, por exemplo, mais de quase 80%, 78% das pastagens tem um vigor médio ou alto, ou seja, tem potencial para produção intensiva. Isso sugere uma intensificação sustentável da pecuária, por exemplo, ou há, de repente, risco de degradação escondido aí sob esse alto vigor? Sim, pode ser avaliado. É uma análise muito interessante. Então, a partir desse vigor, que é o condicionamento dessas pastagens, a gente consegue avaliar formas de manejo que seja mais interessante para a região, ou então também designar áreas que seriam ter uma melhor utilidade com outros usos. Então, a partir desses dados de vigor, a gente consegue ter uma avaliação melhor de como fazer a utilização dessas áreas da melhor forma. Ana, agora, quando a gente pensa volta a olhar para a agricultura, os dados mostram que 64% dessa área de lavouras temporárias teve mais de um ciclo no mesmo ano, ou seja, segunda safra, sucessão de cultura ou até cobertura. E isso é um dado muito novo, né? Isso tem que tipo de implicação, por exemplo, para a produtividade agrícola, para a pressão sobre novas áreas e também para a conservação do solo? Sim, esse é um levantamento inédito, né, que a Remap realizou no âmbito do MAP Biomas. Eu não sou dessa equipe, mas eu consigo responder um pouco o que seria a avaliação dessas áreas. É importante também, né, em questão de órgãos que faz o regimento dessas regiões e dessa agricultura. E é muito interessante a gente conseguir ter essa informação sobre os tipos de agricultura que está ocorrendo, né? Tanto a quantidade de ciclos dessas safras, quanto também o tipo de cultivo que está ocorrendo no local. Então, a partir dessas informações, a gente pode fazer várias análises, né, em relação a esse comportamento, inclusive fazer essa gestão melhor dessas regiões.
Ainda pensando nesse ponto, né, vocês ali mencionam que o uso intensificado do solo e a expansão da segunda safra enfrentam desafios, especialmente em face das mudanças climáticas, né? Menos chuvas, estação mais longa. Quais são os maiores riscos e quais as práticas, por exemplo, são recomendadas para evitar degradação nessa questão? Uma das principais práticas, né, que são recomendadas, principalmente nessa questão de agricultura, é evitar ter o solo exposto, né, entre as safras, entre os ciclos dessas safras. Isso já é um bom indício de conservação desse solo e o melhor aproveitamento. Bacana. E aí, considerando os dados, né? Considerando esses dados da expansão agropecuária sobre áreas de pastagem e que antes sobre vegetação nativa, como o MapBiomas avaliaria o balanço entre intensificação da produção e preservação ambiental hoje no Brasil? A partir desses dados, dá para ver que há sinais de que é possível conciliar ambos? Sim, a partir desses dados é possível fazer essa avaliação. O MapBiomas, a gente gera esses mapeamentos, né? Então, a gente provê esses dados e a partir desses dados a gente consegue fornecer essas informações para que os órgãos, as gestões consigam fazer essa avaliação, porque são muitos fatores, né? Então, para cada gestão precisa compreender os fatores que estão ocorrendo ali na região e fazer essas implicações. Então, a partir desses dados que geramos, a gente consegue compreender como que está essa conversão, essa transição de usos, também a expansão, e também consegue ter essa informação mais aprofundada, tanto de condições de pastagens, produções de biomassa, tanto a intensificação do uso agrícola, né, de ciclos e safras. Então, a partir desse detalhamento mais refinado, os órgãos eles conseguem ter uma maior diversidade de dados para poder fazer essas análises que têm aí muitos fatores envolvidos. Bacana. E só para a gente amarrar aqui esse nosso bate-papo, esse é um levantamento, um estudo que foi divulgado recentemente. Foi um trabalho feito a várias mãos, só pelo MapBiomas. Durou muito tempo aí essa pesquisa. Enfim, dá uma pincelada para a gente como foi realizar esse trabalho. Sim, o MapBiomas ele tem essas coleções anuais, então são mapeamentos que a gente faz, uma rede de várias instituições. Então, por exemplo, aqui o LAPIG na UFG, que lidera esse mapeamento de pastagens, tem a REMAP que faz a da agricultura. Então, tem várias instituições que geram essas informações. E a cada ano a gente busca compreender o que a sociedade busca para fazer análises, tanto para acadêmica, né, tanto para gestões também. E a partir disso a gente desenvolve assim, qualquer necessidade da sociedade que vale a pena a gente ir aprofundando e gerando esses novos dados. Bem, Ana Paula, quero agradecer demais a gentileza de ter conversado um pouquinho para a gente, para apresentar um pouquinho desses dados, explicar um pouquinho para a nossa audiência. Essa é uma publicação, está disponível inclusive no site do MapBiomas para quem tiver interesse de ler direitinho esses dados, né? Então, quero agradecer demais a gentileza e desejar você um bom restinho de semana aí. Obrigada, muito obrigada. Até a próxima, viu, Ana Paula?